texto. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, leitura responsiva, página 206 do Novo Testamento. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie juntos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Ó Deus, aqui estamos nós. De um lado temos a Tua palavra, do outro lado, Deus, estão os nossos corações, as nossas famílias, a nossa sociedade. Tudo, Deus, que está ao nosso redor para ser entendido à luz da Tua palavra. Por isso, nesse momento, nós precisamos da ajuda, do auxílio do Teu Espírito, para que possamos, Deus, entender o que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, no século 21. Qual é, Deus, a orientação das Sagradas Escrituras para vivermos de maneira que Te agrade. Que o Senhor nos ilumine nessa hora. Que saiamos daqui atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias muito tumultuados, muito tumultuados. É impressionante, parece que as notícias estranhas, absurdas, elas não param, e elas só se intensificam em todas as áreas, não é mais só numa área específica, né? Você, para todo setor que você olha, você vê que nós estamos no mais alto grau de absurdo. Quando nós pensamos a respeito da segurança pública, nos assusta ver o que está acontecendo no nosso país, né? Nos assusta ver o que aconteceu em Goiânia essa semana. Uma criança de 14 anos entrar armada numa escola, porque alguém falou uma coisa que ele não gostou. Nos assusta quando nós olhamos para a calamidade da saúde pública, nos assusta muito. Há um tempo atrás, há alguns dias, eu conversando com uma das nossas jovens que faz medicina e que começou a estagiar num hospital público, a fala dela é de desespero, porque, assim, remédio simples, que resolveria o problema de muitos. E quando você vai na farmácia, não tem o remédio simples. Nós temos outros aqui que trabalham nessas condições e sabem do que eu estou falando. Quando nós olhamos para a arte, o que virou a arte? O que virou a arte? A arte virou o que a sociedade é, um absurdo. Quando nós olhamos para a política do nosso país, aí então nós ficamos estarrecidos. E a pergunta é, aonde está o lado bom? Aonde está o lado saudável? Aonde está a parte não podre? Porque todo mundo que analisa a situação sempre vê a parte podre como sendo a outra parte. Foi feita uma pesquisa no Brasil, se o Brasil era racista, e a maioria, 90%, respondeu que o Brasil era racista. Agora, olha que curiosidade a pesquisa. 90% responde que o Brasil é racista. Mas, se 90% respondeu que o Brasil é racista, então os racistas estão entre os 90%. A gente sempre pensa que o problema está no outro. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e quando nós olhamos para esse texto, e quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o perigo pode estar aqui dentro. Porque se tem um lado que está fazendo um tanto de coisa errada, e coisa errada que é absurda, tem um outro lado
que está combatendo o lado de cá, mas a gente fica desconfiado se eles não estão combatendo para tirar proveito da situação, não é verdade? Quando você vê alguém hoje que está envolvido na política, falando contra a corrupção, você fala, será que esse indivíduo não está falando isso para já se promover para a eleição? Não é assim que a gente já está? Acho que a gente está ficando um pouco pirado já, não é? Porque a situação é uma situação crítica, a situação cheira morte, morte da vida, morte da arte, morte da segurança, morte da saúde, morte em todas as direções que nós olhamos. Mas isso não é novo, gente, porque o salário do pecado é a morte. Isso não é novo, porque quando Deus conversou com os nossos primeiros pais, o que ele disse? Se vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Então esse cheiro de morte que a gente sente no século 21 não é um cheiro novo, é um cheiro que sempre pairou nessa terra, uma vez que essa terra resolveu, através dos nossos primeiros pais e de todos aqueles que vieram posterior a eles, resolveu dar as costas para Deus. E aí quando nós lemos um dos maiores pensadores da fé cristã no século XX, J. Parker, disse que ele enxergou bem mais do que nós. Francis Schaeffer escreve o livro A Morte da Cidade, e quando Schaeffer escreve esse livro, ele vai fazer um paralelo do século XX, um século pós-cristão, com o tempo de Jeremias, do profeta Jeremias. Olha só, Jeremias, Antigo Testamento, século XX, Francis Schaeffer, e Francis Schaeffer escreve, fundamentado no livro de Jeremias, dizendo que a sociedade ela tenta produzir beleza do seu próprio desmoronamento. A sociedade tenta produzir através da arte beleza por meio do seu próprio desmoronamento e da autoexpressão do seu desmoronamento, porque o homem negou a Deus. Por isso, a fome por todo lado, a morte na polis, cidade, a morte na cidade. Esta é a nossa realidade, e não é uma realidade diferente daqueles que viviam na cidade de Éfeso. Nós sabemos que o mundo naquela época estava dividido, principalmente aqui, para aqueles que tinham acesso à palavra de Deus. Nós temos o povo judeu, que naquele tempo era um povo marcado por um padrão ético intocável. O judeu era irrepreensível no seu comportamento. Quando você olha para o outro lado, você tem um império romano com uma moral completamente desregrada. Então não se engane, o mundo não mudou. Nós vivemos hoje alguns religiosos tentando manter um conservadorismo moral e ético, e por outro lado você tem grupos querendo fazer com que essa questão da moral se torne algo completamente diferente daquilo que foi estabelecido pelo cristianismo ou pelo judaísmo. Essa tensão já havia ali na cidade de Éfeso, essa tensão já havia na cidade de Corinto. Paulo escreve para a cidade de Corinto, dizendo que eles não podiam trazer os pecados que eram comuns na cidade para dentro da igreja. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja que é uma igreja que está no mundo grego, mas é uma igreja que tem judeus dentro dela. Então a pergunta que a gente pode fazer aqui nessa introdução é: de que lado eu estou nesse bombardeio? De que lado eu estou nesse conflito? Eu sou alguém religioso, moral e ético, que olha para todos esses absurdos que estão sendo expressados por esses diversos canais da arte, do entretenimento e tudo mais, e aí eu sou contra tudo isso, sou contra as emissoras, eu sou contra, porque eu sou conservador. Ou eu estou do outro lado que olha e diz: será que nós não estamos sendo muito radicais? Será que a coisa é bem assim? E de repente nós não sabemos nem o que pensar diante de tudo isso. E aí, estamos numa igreja presbiteriana da Gávea, completando 50 anos, e uma igreja que tem que responder às questões do seu tempo. Nós temos que responder aos problemas que estão batendo à nossa porta. Nós temos que nos perguntar: quem somos nós? Os conservadores que lutam contra toda essa maluquice moral e ética, ou nós somos pessoas que tentam negociar para não sermos taxados de radicais? Esse texto vai nos ajudar a entender quem somos. Esse texto vai nos ajudar a entender como responder a uma cidade morta. Como responder a uma cidade morta. Capítulo 1.
desse livro, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma coisa que nós já aprendemos no primeiro capítulo de Éfeso é que a igreja está conectada a Cristo espiritualmente. Jesus é não só o líder da igreja, mas Ele é o cabeça da igreja, e nós estamos, como corpo, conectados a Ele. Paulo também vai desenvolver essa ilustração, essa figura, no livro de Coríntios. Cristo, como cabeça, Ele controla. Então, meus irmãos, nós precisamos já entender aqui, nessa narrativa, que eu e você precisamos ter os pensamentos de Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar subordinados aos pensamentos de Cristo. Então, quem vai moldar o meu pensamento, quem vai dizer o que eu devo pensar, não é a sociedade, não é um amigo, não é a imprensa, não é A ou B. Quem vai dizer o que eu vou pensar é Cristo, porque Ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Paulo já diz isso no capítulo 1. Agora, quando nós entramos aqui no capítulo 2, a primeira parte do verso 1 a 10, fala da situação de onde Deus nos resgatou. Calvino vai dizer que foi do mais profundo inferno. Deus nos resgatou do mais profundo inferno para o seu próprio céu. Então nós transitamos, nós fomos transportados de uma realidade para outra. Agora que nós somos cidadãos do reino de Deus, agora que nós somos salvos e remidos, não pelos nossos próprios méritos, mas pelo sangue de Cristo, como nós devemos viver numa cidade morta? Versículo 1 vai dizer que Ele nos deu vida. E depois, o apóstolo Paulo começa a descrever qual é a situação de alguém que vive nas trevas. Porque às vezes nós achamos que o incrédulo, e quando eu uso o termo incrédulo aqui, ele não é pejorativo, é como se o incrédulo fosse menos que nós, mas o incrédulo é aquele que não crê no que nós cremos, só isso. Às vezes nós olhamos para aquele que não crê no que nós cremos e nós achamos que ele teria que ter a mesma sequência de raciocínio que nós. Às vezes nós ficamos enfurecidos porque o outro não tem um conceito de família que nós temos. Às vezes nós esquecemos que nós já não estamos mais no estado que eles estão e nós exigimos que eles pensem como nós. Queridos, impossível. Guarde isso no seu coração, impossível. Não cobre de uma pessoa que não tem a mesma fé que você, não cobre dela que ela acredite nas coisas que você acredita, ou que ela siga aquilo que você segue. Mas ela tem a lei do Senhor guardada no seu coração, é verdade, mas ela é uma desobediente, o coração dela está inclinado para ir contra essa lei. Olha só o que diz Paulo: Deus nos deu vida, vos deu vida. E o vos aqui, alguns comentaristas vão dizer que ele está se referindo aos gentios daquela igreja. Vos deu vida, porque vocês estavam como? Mortos. Espiritualmente, aqui não é fisicamente, é espiritualmente. Não há como dialogar com o morto. Não adianta você querer imprimir no coração de um morto, ou você tentar convencer um morto a respeito daquilo que você acredita. Humanamente é impossível. Não há como comunicar, não tem movimento, não tem como se aproximar, ele está em completa decomposição, alheio à vida de Deus, ele não se interessa, ele está completamente obstruído para ouvir aquilo que você tem para dizer a respeito do que Deus quer, do que Deus pensa, ou da lei de Deus. Nós não vamos ter uma sociedade que absorve os padrões cristãos. O mundo não vai absorver, porque o mundo, o texto vai descrever melhor, o mundo ele anda em outra direção, por isso que nós falamos que fomos convertidos. Converter é mudar de direção. Se você estava indo para a direção A, agora você vai para a direção B. Não tem como você querer que o outro que está indo para lá acompanhe você simplesmente porque você acha que ele tem que acreditar no que você pensa. Não tem força que muda o pensamento de alguém. Não tem força humana. Ninguém é capaz de obrigar o outro a pensar como você pensa. Eles estão mortos, eles estão rompidos completamente de Deus. Estão não só mortos,
mas eles também estão presos nos seus delitos e pecados. O texto vai dizer, eles estão mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eles estão mortos e essa morte os conduz para uma vida de delito e de pecado. Delito, a ideia aqui, Hendrickson vai trabalhar essa ideia, é desviar da vereda reta e estreita. Você aponta o caminho, você diz, não, mas Deus está dizendo que o conceito para isso é esse. A pessoa diz, mas eu não quero esse conceito. Ele não quer viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Ele vive no pecado. Pecado não é esse desvio da vereda, mas são as inclinações, os pensamentos, as palavras e as obras de alguém que não tem nenhum interesse de glorificar a Deus. Pecado, irmãos, não é só fazer coisa errada, não. Pecado é quando você faz a coisa certa, sem ter a intenção de glorificar a Deus. Aí nós entendemos o tanto que o judeu também, e Paulo vai trabalhar isso em Romanos, aqui em Efésios, agora a gente entende por que o judeu fazia tudo certo, mas também vivia no pecado. Porque ele não fazia tudo certo para a glória de Deus, ele fazia tudo certo para ele mesmo. Então nós podemos fazer tudo errado. Isso é um sinal de que quem faz tudo errado está morto no seu delito e pecado. Mas você também pode fazer muita coisa certa e está morta nos seus delitos e pecados. Porque você não faz para a glória de Deus, você faz para você. Isso te dá orgulho, isso te faz achar que é superior aos outros. Isso te faz achar que você se destaca na sociedade porque você é bom. E aí você perdeu completamente o propósito que Deus estabeleceu, que foi vivermos para a glória dele. Um comentarista chamado Foulkes, quando ele trata desse texto, ele vai dizer que a condição pecaminosa é a falta de vida com respeito a qualquer atividade dirigida a Deus. A sociedade rompida no relacionamento com Deus, ela não consegue enxergar nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa dirigida para Deus. Ela vive para si. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 2, vai dizer que estamos como igreja inseridos numa cidade morta, nos delitos, nos pecados, mas também porque anda segundo o curso desse mundo. Não tem nada de errado. Quando nós olhamos os absurdos últimos da arte, você chocou, provavelmente, eu também choquei, mas não tem nada errado. Está errado, mas para a sociedade está tudo certo. Por isso que vai aquele batalhão de gente famosa, artistas, dizer que absurdo é o que nós pensamos, porque para o curso desse mundo está tudo certo. Está tudo certo. Andava segundo o curso desse mundo. Paulo usa a figura de um escravo algemado que era transportado pelo Império Romano. A ideia aqui é um andar sob pressão, é um andar de presos que não tem outra opção a não ser seguir o curso que lhes foi estabelecido. Então, se o mundo está morto nos seus delitos e pecados, se o mundo está escravizado, ele só tem uma opção, a opção dele é essa que nós temos aí observado. Qual a opção? Se o homem rompeu com Deus, se o homem não se interessa por relacionar com Deus, a opção é você ver toda essa desordem social acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo de maneira geral. Paulo usa aqui duas palavras. Quando ele fala de curso, é aios, e quando ele fala de mundo, é cosmos. Aios e cosmos, ou mundo e curso, são palavras usadas para tratar de atividades que excluem Deus. Então, o mundo vive produzindo atividades que excluem Deus. Paulo está enfatizando isso. O mundo não tem compromisso com Deus. Por isso que Jesus vai dizer que o mundo jaz no maligno. E não só Jesus vai dizer isso, Paulo vai reforçar essa doutrina de Cristo, quando Paulo diz que as pessoas estão andando segundo o curso deste mundo, ou seja, é o caminho natural. Tudo que nós assistimos está naturalmente na direção
de pessoas que romperam com Deus, e se há um rompimento com Deus, as consequências disso são naturais. E Francis Schaeffer, no livro A Cidade Morta, ele vai falar, uma consequência natural é o julgamento de Deus. Então não se engane, não se engane. Uma terra que dá as costas para Deus, ela recebe o julgamento de Deus. Não sou eu nem você que vamos assentar na cadeira do juiz para julgar essa terra. Essa terra tem um juiz, justo juiz, e ele vai julgar de acordo com os critérios dele, critérios que são bem superiores ao nosso. Essa terra está no segundo curso do mundo, mas também segundo o príncipe da potestade do ar. A ideia aqui de potestade do ar, o príncipe aqui se refere a Satanás. Satanás é um enganador, e essa figura de Satanás como enganador é uma figura que tem que nos chamar a atenção, porque enganador é aquele que quer passar o que é ruim como sendo bom. Por isso que, às vezes, em algumas informações que nós recebemos, a gente fica sem saber o que responder, porque são pessoas tentando vender absurdos para nós como se fossem coisas maravilhosas. O príncipe desse mundo é um enganador. E quando usa a expressão ar, é o príncipe da potestade do ar, a ideia é que ele está agindo em toda a terra. Satanás está agindo em toda a terra. Mas aí nós já identificamos dois inimigos. Nós temos o curso do mundo, nós temos o príncipe da potestade do ar, e Paulo vai falar do terceiro no versículo 3, que é as inclinações da carne e do pensamento, o gosto e o prazer por uma vida de escravidão. Preste atenção. As pessoas estão presas nos seus pecados, elas estão presas nas prisões que elas constroem, usando até a liberdade. É muito interessante. Quando você vê uma passeata para alguém liberar uma droga, ok? Passeata para liberar uma droga. Eu sou livre para usar a droga que eu quero, diz o indivíduo. Só que a droga o aprisiona. Então você vê uma luta por uma liberdade que vai promover cadeias para o indivíduo. Mas nós somos assim, nós somos incoerentes. Nós somos pessoas que, como o texto está dizendo, o nosso coração está inclinado para produzir as próprias prisões da alma. Agostinho falou sobre isso. Agostinho, ele diz, eu estudei sobre o platonismo, eu estudei sobre a arte, sobre a ciência da época, pela própria capacidade que Deus me deu antes dele converter. E ele diz, isso não produziu nada a não ser egoísmo, a não ser luxúria. Meus queridos, o mundo não consegue produzir um caminho de vida. Todo caminho sem Deus está na direção do fracasso e da morte. Todo caminho que vai contrário a Deus é um caminho insuficiente para encontrar o sentido e a alegria. As inúmeras lutas que nós percebemos ao nosso redor, nós sabemos, são lutas que vão conduzir ao fracasso. Eu e você estamos convencidos de que 2018 não vai mudar nada na política brasileira, ou pelo menos eu estou convencido. Não vai mudar nada. Não existe expectativa, porque uma nação não muda enquanto ela não olha para Deus. Pode fazer o que for, não vai resolver. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Feliz é a nação religiosa? Não. Feliz é a nação com 30% de evangélicos? Não. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O contrário também é verdade. Infeliz é uma nação que dá as costas para Deus. Vamos ter que enfrentar infelicidade por algum tempo, porque a verdadeira transformação, ela não parte do homem. A verdadeira transformação, ela vem do alto. Éramos filhos da ira. E é interessante que Paulo quer lembrar que, às vezes a gente fica olhando para essa turma e dizendo, porque a sociedade é assim, porque as pessoas lá fora são assim. Paulo nos chama a atenção no versículo de número 3, dizendo, nós também éramos assim. Não se julgue melhor que ninguém. O Evangelho não coloca você num status quo melhor que os outros. Presta atenção. O Evangelho, ele não permite que você se ache melhor que os outros. Pelo contrário.
Para você crer em Jesus, a primeira coisa que você teve que admitir que você é um pecador. A porta de entrada para a fé cristã é entender que você é um pecador. Por isso que nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, nós somos réus confessos. O mundo pode olhar para a gente e dizer: vocês ficam aí falando mundo, sociedade perdida, e vocês? Nós também éramos. Não tem nada em nós que nos faça perceber-nos melhor que os outros partindo de nós mesmos. Nós não temos nada melhor, pelo contrário. À medida que nós caminhamos em direção à santificação, nós percebemos quão pecadores nós somos. Isso é evangelho. O evangelho me leva a entender o quanto eu peco. Eu peco por falta de religião, e eu peco às vezes por amar a religião de uma maneira errada. Nós pecamos o tempo todo. E o evangelho vem, é a luz que ilumina o nosso coração para a gente identificar as sujeiras da alma. Por isso que Jesus Cristo fala para mim e para você: cuidado. Vocês estão falando de cisco no olho aí do outro, cuida das traves que estão nos seus olhos. Tudo que está acontecendo é um absurdo, me choca você. Nós estamos vendo aí a briga na mídia por causa daquelas exposições, é um absurdo mesmo. Mas a grande pergunta é: o que Deus tem visto quando Ele olha para o nosso coração? O que Deus tem encontrado aqui dentro? Talvez você está preocupado com a arte que está escandalizando aí, e Deus está sentado aí no seu coração dizendo: eu estou numa vergonha desse seu coração. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Deus vai cuidar da sociedade, Ele é o juiz. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de nós. Porque é isso que o texto vai nos ensinar. Essa vida maluca, sem regras, sem lei, onde cada um pensa o que quer, faz o que quer, isso é coisa do nosso passado. Por isso que nos versos 2 e 3 o apóstolo Paulo vai dizer: outrora, no passado nós éramos assim, mas agora não mais. Versículo 4, agora não mais. Por quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós no mesmo estado que essas pessoas, mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. E algumas coisas nos chamam a atenção nesse versículo. A primeira delas é: Deus é rico em misericórdia. Isso significa o quê? O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos pune como nós merecemos. Então eu e você merecemos punição, como todas as outras pessoas. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Outra coisa impressionante que nos chama a atenção no verso 4 é: por causa do grande amor com que nos amou. Um dia nós estávamos tão perdidos como todos, que não tem Deus no coração. Simplesmente Deus olhou para nós e Deus nos amou. Deus nos amou. Ele nos amou. E foi Ele que te amou. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que foi correndo para os braços dele. Pelo contrário, Ele teve que vir atrás de você através de Jesus Cristo. Ele é que veio te procurar por meio do seu Filho. A ação de misericórdia dele, a ação de amor parte dele, porque Ele é graciosamente Salvador, pela graça sois salvo. E aí então Ele nos deu vida. A vida que você tem em Cristo Jesus não é mérito próprio, por isso você não é melhor que ninguém. A vida que você tem em Jesus Cristo foi uma vida dada por Deus. Foi Deus quem te deu essa vida. E Deus te deu essa vida juntamente com Cristo. Por isso Paulo vai argumentar no capítulo 1 que Cristo é o cabeça da igreja. Juntamente com Cristo, nós estamos conectados a Cristo. Nós vivemos para Cristo. O verso de número 6 é um verso que os verbos estão no passado.
porque vai dizer que, uma vez que nós estamos ligados a Cristo pela vida que Deus nos deu por meio do próprio Senhor Jesus, agora nós somos ressurretos, nós já ressuscitamos. Olha o que diz o versículo de número 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Não é que irá nos ressuscitar. Você não vai ressuscitar um dia, você já ressuscitou em Cristo Jesus, por uma razão simples, você estava morto e Ele te deu vida, e a vida dele é eterna, então você já é um cidadão ressurreto, a morte já não tem mais poder sobre aquele que crê no nome de Jesus Cristo. A morte não pode tragar você, você já ressuscitou em Cristo Jesus, se você crê no nome dEle. Meu querido, se nós agora pertencemos a Cristo, se nós já ressuscitamos em Cristo, as regras para vivermos são diferentes. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo onde as normas, a ética e a moral desse povo é estabelecida por Cristo. Agora, não dá para você querer obrigar o indivíduo que não está nesse estado ressurreto de vida a ter o mesmo comportamento que você tem e acreditar no que você acredita. Não adianta você ficar discutindo em Facebook. Você não vai convencer. E às vezes cobram dos pastores, né? E os pastores não falam nada no Facebook. A arte está implodindo o país. Mas é porque isso é uma discussão de gente que está desvinculado da vida. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Nosso papel não é ficar discutindo ética com não crente. Não vamos chegar a lugar nenhum. Nosso papel é entender que nós já ressuscitamos. Olha só o que o versículo 6 ainda diz, ó. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, e nos fez assentar no passado. Então nós já estamos com o nosso lugar celestial garantido, já está lá. Meu querido, mude a sua perspectiva de vida, não se perca nessas discussões que a sociedade está mergulhada nelas. Você é um cidadão da eternidade. Você é um ressurreto em Cristo Jesus. Você é um lavado e remido pelo sangue de Cristo. E talvez você vai sair daqui hoje à noite dizendo: pastor, isso era tudo o que eu queria ouvir e eu não tenho compromisso nenhum mais com essa sociedade. Aí que você se enganou. Porque o texto continua, e o texto aponta para o futuro. Deus chamou você para a vida, te deu vida em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para sermos, como foi pregado hoje pela manhã, luz no mundo de trevas. Eu e você fomos chamados para comunicar a vida e não para ficar em discussões periféricas. A mensagem da igreja presbiteriana da Gávea nesses 50 anos não foi ficar discutindo questões paralelas. A mensagem central dessa igreja é Cristo Jesus e só Ele. Porque um indivíduo só é transformado a partir do momento que ele crê em Jesus como seu Salvador. Sem crer em Jesus, nós não temos que convencer ninguém a mudar o seu posicionamento ético e moral. Não é esse o nosso objetivo aqui na terra. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é anunciar Jesus. E a maneira que Deus escolheu para que fizéssemos isso começa pelo nosso testemunho, para mostrar aos séculos vindouros. Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás. Os séculos vindouros é o tempo de hoje. Deus chamou você para mostrar a graça dEle, a bondade dEle, o amor dEle, através da sua vida nessa sociedade. Não com discussões tolas que não vão chegar a lugar algum, mas sendo agentes transformadores. A pergunta que nós temos que responder é: um país com 30 milhões de pessoas que falam que seguem a Jesus Cristo,
atolado numa corrupção como essa, atolado numa injustiça social como nós presenciamos o tempo todo. Tem alguma coisa errada nessa igreja de 30 milhões de pessoas? Nós precisamos fazer uma autoobservação. Que tipo de evangelho eu estou vivendo? Será que eu estou reluzindo a glória de Cristo? Será que eu estou sendo uma testemunha fiel de Cristo? Nós precisamos falar a respeito da suprema riqueza da graça. Nós precisamos proclamar essa verdade. Versículos de número 5 e 7 vai nos dizer porque pela graça é que nós fomos, o 8 também, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem, olha aí Paulo já deixando claro, não se gabe não, porque isso não veio de você, é dom de Deus, é presente de Deus, e Deus pode dar o presente dele para quem Ele quiser. Por isso, discuta menos e pregue mais. Discuta menos e viva mais. Vamos agir. Temos muito o que fazer, não dá tempo para ficar discutindo. Essa viagem dos jovens para BH, o pessoal achou que ia ser uma viagem marcante para os jovens. Foi para mim. Eu fui em lugares que eu nunca tinha ido. E eu fiquei olhando o Simon, a Renata, que frequentam esses lugares, porque são missionários. E eu disse, às vezes a gente discute tanto e faz tão pouco. Irmãos, nós fomos numa rua de prostituição. Eu nunca tinha visto uma coisa tão absurda daquela. Vários prédios, aonde, e estava no meio de um feriado, e o pessoal disse, olha, a frequência aqui está baixa, porque está no meio do feriado e não é começo de mês. A frequência aumenta no começo de mês. Homens, no meio do feriado, homens subindo e descendo aos montes. E os nossos jovens ali, entregando panfleto, falando o amor de Jesus. E aí eu conversando com o Átila, que é o rapaz que cuida desse trabalho toda sexta-feira, onde eles pegam um microfone, umas caixinhas, e ficam ali falando do amor de Jesus. Jesus te ama, Jesus quer te dar vida. E o Átila falou assim, pastor, o vigia do carro aqui, o vigia dos carros, ele fala que o dia que a gente não vem, até as prostitutas perguntam por que os crentes não vieram. Porque na sexta-feira, quando nós estamos aqui, elas dizem que dá paz. E aí, ele me levou para falar com o vigia dos carros. Fala aí para ele. Rapaz, quando esses crentes não estão aqui, já teve até tiro, mas quando está é tranquilo. E ele falando, quantos evangélicos estavam indo, ditos evangélicos, pessoas que falavam que tinham crescido na igreja evangélica, ia lá para ter um programa, e ouvia o hino e iam arrependidos lá, e dizia, estou desviado, estou longe de Deus. Eu pensando, meu Deus, há 20 anos o Átila faz isso, falando do amor de Deus num lugar tenso. Os jovens estão aqui, são testemunhas, lugar pesado, de tráfico, lugar denso, mas eles estão ali falando de Jesus com um violãozinho. Fomos num centro de detenção de menores infratores. Que cena pesada. Meninos de 14, 15, 16 anos. Se olhava no olho desses meninos, não tinha brilho, não tinha vida. E sabe quem faz o trabalho? Um tatuador que converteu há 2 anos. E ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. E ele vai lá toda sexta-feira ensinar os meninos a grafitar, fazer grafite. O Simon e a Renata empenhados com crianças também numa região de alta periculosidade. Eles estão fazendo, vê se eles estão discutindo arte no Facebook. Não dá tempo, gente. Nós temos muito o que fazer para transformar esse país. Nós temos muito o que fazer para fazermos diferença. Não deposite as suas emoções em coisas tão periféricas da fé. Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo que há muito serviço. Há uma listinha da junta diaconal aqui dizendo que nós temos que arrumar, ver, gente, isso aí tem que estar tudo pronto na próxima semana, sobrando coisa. Nós temos muito o que fazer.
Porque nós fomos chamados para transformar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa vida, e não simplesmente para ficarmos discutindo questões. Pregar Jesus, falar de Jesus, viver Jesus, porque pela graça sois salvos, e essa mesma graça que nos conduz a uma atitude diferente. Quem recebeu a graça de Deus também vai agir graciosamente. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí, o versículo 9, já caminhando para o fim, vai dizer: você foi salvo pela graça. Não é de você, é dom de Deus, não de obras. Agora para o judeu que Paulo está falando. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não pense que você fazendo alguma coisa boa, você vai estar melhor que o outro. Não vai estar nada. Você não vai, por fazer uma coisa boa, você não se torna melhor que ninguém. Pelo contrário, olha o que diz o verso 10. Pois nós somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não vamos contribuir com a nossa salvação porque fazemos boas obras. Você já foi salvo, você já é um ressurreto, você já tem o seu lugar celestial, está tudo certo com você, você não tem que fazer nada para ser salvo, você já foi salvo, mas você não foi salvo para ficar de braços cruzados. Você foi salvo para as boas obras. Porque olha que interessante, quando as boas obras é uma moeda para você adquirir a salvação, você pode ou não fazer as boas obras, não é? Depende se você quer ser salvo. Então, para muitas religiões onde as boas obras elas têm o papel de ser um meio para adquirir a salvação, o indivíduo tem a opção de fazer a boa obra ou não é verdade? Nós não cremos que as boas obras nos salvam. Elas não são capazes de nos salvar. Jesus é capaz de nos salvar. E aí, meu querido, você que crê em Jesus complicou sua vida. Porque para quem crê em Jesus não tem opção de fazer boas obras. Você tem que fazer boas obras. Você foi salvo para as boas obras. Não é algo que vai te levar à salvação. Não, Jesus falou, eu te salvei, não salvei para quê? Para as boas obras. E aí nós fazemos porque já somos salvos em Cristo Jesus. Quero concluir esse sermão dizendo para você que Francis Schaeffer, quando ele escreve a respeito da cidade morta, ele vai dizer que nós, como cristãos, temos um papel nessa cidade. A cidade está morta. Está tudo dando errado. É fácil você fazer, não muito difícil, é fácil você fazer uma análise para entender que a corrupção não vai parar tão fácil, o pessoal da arte vai continuar produzindo coisas que nos assustam, está tudo no caminho. A pergunta é se nós, como igreja, estamos no caminho que devemos andar. Porque a igreja foi chamada por Deus para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para fazer a diferença com o nosso testemunho e pregando Jesus Cristo. O que transforma o ser humano não é um excelente argumento para mudar a opinião do outro. O que transforma o coração do indivíduo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando uma pessoa se rende aos pés de Cristo, tudo muda na vida dele. E não é você que vai fazer a mudança, é o próprio Cristo, o próprio Deus que vai fazer a mudança. Que nós, como Igreja Presbiteriana da Gávea, sejamos portadores da grande mensagem. E a grande mensagem é: Jesus Cristo nos deu vida e vida em abundância. Pela graça nós fomos salvos. Esse é o assunto que precisa estar nas nossas rodas de conversa, na faculdade, no trabalho, com os amigos, na nossa casa, na igreja. Essa é a grande mensagem do mundo. Jesus Cristo dá vida e vida em abundância. Que essa igreja continue pregando essa mensagem poderosa de transformação, que transforma a pessoa, que transforma a família, que transforma uma cidade, que transforma uma nação. Jesus Cristo é o único que pode transformar o nosso país. Vamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus, para que Ele nos ajude a viver uma vida que glorifique ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, nossa sociedade está aquecida com tantas discussões, tantas polêmicas,
Posicionamento A, posicionamento B, posicionamento C. E às vezes, como cristãos, Deus, nós nos envolvemos nessas discussões e nos perdemos. Nos perdemos. E esquecemos de deixar claro que a grande mensagem que nós fomos chamados para proclamar não é de um posicionamento ético. A grande mensagem que nós fomos chamados para proclamar é a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A mensagem que diz que um dia nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. A sociedade está produzindo o seu pensamento natural. A sociedade está no seu caminho desde o dia em que ela resolveu dar as costas para o Senhor. O Senhor nos chamou, Deus, para vivermos de maneira diferente. O Senhor nos chamou para testemunhar do Teu grande amor e para pregarmos aquilo que é capaz de transformar o homem. E a única coisa que é capaz de transformar o homem é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Não nos deixe nos perdermos em discussões menores que essa. Que esse seja, Deus, o nosso grande recado a esse mundo. Que essa seja a mensagem que sai de um coração aquecido pelo fogo do Teu Espírito, pela chama do Evangelho. Esta igreja, Deus, que há 50 anos está aqui, falando desse amor, que ela continue centrada na sua missão de proclamar o grande amor de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome dele, Jesus, o nosso Salvador. Amém.